ou ele tentava fazer com que os cristãos também blasfemassem contra Deus. Ele era blasfemeu, ele obrigava os outros, ele obrigava os irmãos a blasfemar contra Deus. E foi aí que Deus foi trabalhando no coração de Paulo. Porque cada vez que ele chegava para um irmão e dizia para ele: ou você nega Jesus, ou você blasfema contra Jesus, ou eu te mato. E naquele momento o irmão olhava para ele e dizia: Paulo, você não tem poder sobre a minha vida. Você pode matar a mim, matar a minha família, você pode matar toda a minha casa, mas é certo que eu estarei com eles na glória, e Jesus estará de braços abertos me esperando. Aquilo é mexendo com Paulo. E ele vai dizer que era blasfemeu e perseguidor. Essa palavra perseguidor no grego é diácono. Diga diácono. E diácono fala de um hábil caçador que sai para caçar. Porque a Bíblia diz que Paulo pegava cartas e saía procurando os irmãos, a igreja. E se achasse alguém, ele poderia matar. Mas essa palavra diácono, sabe o que ela quer dizer? Que Paulo, ele criava estratégias para ir ao encontro dos irmãos. Ele programava, ele era como um hábil caçador. Ele ia com estratégias, ele ia devagar, ele observava onde estavam os irmãos, ele ia, criava. Quando ele via onde estavam os irmãos, como uma fera, ele ia como uma fera contra os irmãos, como um hábil caçador. E ele vai dizer: perseguidor e injurioso. Essa palavra injurioso em várias Bíblias, tem algumas outras traduções diferentes, mas no grego essa palavra injurioso é sádico. Diga comigo, sádico. Sabe o que quer dizer? Que Paulo sentia prazer, alegria em maltratar os irmãos. Ele gostava de maltratar, porque ele era zeloso pela lei. E quando ele via um crente sendo morto, ele sentia alegria naquilo. Ele era sádico. Ele obrigava os irmãos a blasfemar. Ele perseguia os irmãos como um caçador. E ele sentia alegria naquilo. E ele termina o versículo dizendo: mas alcancei a graça. Em algumas Bíblias tem misericórdia, em outras tem dizendo: a graça me alcançou, porque fiz na ignorância e na incredulidade. Quando traduzimos esta palavra do grego, sabe o que é que ela dá a entender? Que a graça passou uma rasteira em Paulo. Quando ele diz alcancei, e algumas outras versões vai dizer que a graça me derrubou. Porque Paulo está dizendo: eu era blasfemo, eu era um hábil caçador, eu era sádico, mas um dia a graça me encontrou. Um dia a graça me derrubou, porque eu não conheço homem de coração duro que possa resistir à graça de Deus. Eu não conheço homem de coração mau que possa resistir à graça de Deus. Eu não conheço pecado que possa resistir à graça de Deus. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Sabe por que você está aqui nesta noite? Sabe por que você vai participar do pão, vai tomar do cálice? É porque a graça de Deus um dia ela te derrubou, ela te alcançou, ela mostrou para você que você não é nada sem Deus, ela mostrou para você que você depende dele, ela mostrou para você que você precisa dele. É isso que Paulo estava dizendo. Na minha ignorância eu era blasfemo, na minha ignorância eu era sádico, na minha ignorância eu era perseguidor, mas a graça veio e encontrou comigo e ela me jogou no chão. Aleluia. Ô irmão, quando lemos a história de Paulo, a conversão de Paulo, lá no capítulo 9 de Atos, acho que é 9, a Bíblia diz que Paulo soube que os irmãos estavam se reunindo em Damasco, e ele pegou cartas
e ele foi contra os irmãos de Damasco. E a Bíblia diz que quando ele estava no caminho de Damasco, diga caminho de Damasco. Caminho de Damasco. Porque quando a gente fala essa palavra caminho de Damasco, tem muitos irmãos que pensam que caminho de Damasco é a estrada para Damasco. E não é a estrada para Damasco. Caminho de Damasco é uma cidade que estava antes de Damasco, era uma cidade comercial que existia perto de Damasco, chamava-se Caminho de Damasco. Paulo estava na cidade, Caminho de Damasco, indo à procura dos irmãos, como um hábil caçador, montado no seu cavalo. Irmão, era um camarada pequeno, 1,5 metros. Alguns dizem que era um calvo, outros dizem que ele era caolho, outros dizem que ele mancava do pé. Mas quando Paulo vinha montado no cavalo, ninguém tinha coragem de ficar diante de Paulo. Ananias, o profeta de Deus, usado por Deus, cheio do Espírito Santo, quando Deus fala e diz, vai orar com Paulo, ele diz, Deus, o senhor não sabe quem é Paulo, o senhor não sabe que ele é um perseguidor, que ele é um hábil caçador. Quando Paulo vinha, ele vinha com toda a sua força, mas quando ele chega na cidade, Cristo olhou para ele. E quando Jesus vem, ele pega Paulo, ele joga Paulo do cavalo, ele joga Paulo no chão e diz, Paulo, por que me persegues? Eu sei que Atos lá está escrito Saulo, e alguns irmãos ficam dizendo que Deus mudou o nome de Paulo. Não, Deus nunca mudou o nome de Paulo. Deus mudou a história de Paulo. Deus não quer mudar o nome do homem, Deus quer mudar o homem. Amém? Paulo sempre teve 2 nomes. Ele é de uma cidadezinha pequena chamada Tarsus, que fica no Cilício. Acho que é isso. Que pertencia, estava sob o domínio romano. Paulo era de uma família de aristocratas. Então Paulo, quando nasceu, ele recebeu 2 nomes. O primeiro nome que ele recebeu foi o nome judaico que o seu pai dá no seu nascimento, que era Paulo, significa vindo de Deus. E depois ele recebeu o seu nome romano, que era Saulo, que quer dizer pequeno. O que aconteceu é que Paulo, quando se converteu, quando aceitou Jesus, ele não mais foi chamado de Paulo, porque ele não era mais pequeno, porque embora ele fosse pequeno em estatura, mas por dentro, o seu ministério, mais a força que estava nele, era grande. Aleluia. Porque ele disse, diga ao fraco que eu sou forte. Porque Deus disse para ele, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele disse, eu não sou mais pequeno, eu sou vindo ou dado por Deus. Amém? Eu estou escrevendo um livro. O livro chama-se Filho Legítimo. E Deus me deu algo para colocar nesse livro. Deus me deu uma revelação para colocar no livro. E a revelação é que você veio como promessa para esta geração. Escute o que eu vou dizer. Você foi dado como promessa para esta geração. Não importa como é que você foi concebido, não importa o lugar que você cresceu, o ambiente que você cresceu, o quanto você foi maltratado na infância. O que eu estou dizendo para você é que Deus prometeu você. Você veio como promessa de Deus. Você não nasceu por acidente, você não nasceu por acaso, você nasceu porque Deus projetou você para esta geração, para impactar esta geração. Aleluia! Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Ele diz, eu era tudo isso, Timóteo, mas a graça me alcançou. Então as batalhas de Paulo não eram externas, eram internas. Por que as batalhas de Paulo eram internas? Porque ele mesmo disse, Timóteo, sabe qual é o problema? É que o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Paulo estava dizendo, Timóteo,
Vencer tudo aí fora é fácil. Suportar os açoites é fácil. Suportar as perseguições de Roma é fácil. Agora eu preciso, Timóteo, vencer o que está dentro de mim. Porque somente depois que eu vou vencer o que está dentro de mim, Timóteo, é que eu posso dizer o meu viver é Cristo. E você só pode dizer que o seu viver é Cristo quando você morrer para o mundo, quando não viver mais você, quando Cristo viver em você. É por isso que ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Ele pega Romanos 8 para explicar. Ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não são chamados segundo a carne, mas segundo ao Espírito, porque todas as coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus quer mudar a sua história de uma tal forma que você esteja morto para o mundo, que o mundo não te atraia mais, que o mundo não te dê mais alegria, que o mundo não te dê mais prazer, que a sua mente esteja focada no alto, caminhando para o prêmio da soberana vocação, aguardando a coroa que o justo juiz te dará naquele dia. Aleluia. Aleluia. Ele diz: Timóteo, é o que eu preciso vencer. São as crises que existem dentro de mim. Oh, irmão, a dificuldade do homem não é vencer no seu exterior. A nossa dificuldade é vencer no nosso interior. Sabe por quê? Porque todos os dias nós mesmos nos empurramos para baixo. Porque todos os dias nós nos condenamos. Há um texto na ceia, que esse texto é extraordinário. Eu sei que eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas aqui que eu falo para os irmãos. Nós temos alguns costumes diferentes por questão de clero, mas há um texto na ceia que ele é extraordinário. Deixa eu ler ele para você, que vamos já participar da ceia. Eu preciso ler esse texto para você. 1 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11. E o versículo. Aleluia. Capítulo 11. Porque todos os dias nós mesmos nos empurramos para baixo. Versículo 32. Olha o que diz o 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados. Eu sei que você já ouviu muita conversa sobre esse texto. Um dia eu vou trazer uma mensagem aqui só sobre esse texto da ceia. Porque todos os dias nós temos que enfrentar o nosso pior inimigo. E se eu perguntar para você, quem é o seu pior inimigo? E você não pode dizer para o diabo não é o seu pior inimigo. O seu irmão não é o seu pior inimigo. Sabe quem é o seu pior inimigo? É você mesmo. É o seu ego. É o seu orgulho. Suas limitações. São elas que jogam você para baixo. E ele diz assim: mas quando somos julgados, porque se nós nos julgássemos, aqui, 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados. Sabe o que eu aprendi com esse texto aqui antes de começar a estudar a Bíblia? Que Deus não nos permite nos julgar. E já disseram assim para mim: pastor, Deus não permite que nós nos julguemos a nós mesmos, porque nós nunca nos condenaríamos. Na verdade não é isso que o texto está dizendo. Sabe por que Deus não permite que você julgue a si mesmo? Diga por quê. Porque você jamais se absolveria. O problema é que Deus não permite que você se julgue, porque você não consegue olhar para você mesmo com misericórdia. Porque você conhece a sua vida, você conhece a sua alma, você conhece os seus pensamentos. Quando você olha para você, você mesmo não crê. E quando Deus olha para você, Deus não olha para você como um condenado, Deus não olha para você como um miserável, Deus olha para você como um filho
Filho, pela sua misericórdia, porque você está debaixo do sangue de Jesus. Sabe qual é o problema de muita gente? É que Deus já o perdoou. Os ofendidos já o perdoaram. E ele mesmo não consegue se perdoar. E ele fica combatendo o combate em si mesmo. Aleluia. É por isso que ele termina o texto dizendo, ele termina o 33, ele diz assim: portanto, meus irmãos, no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ó irmão, o combate tem que ser dentro de nós vencido. Você precisa vencer dentro, vencer o seu eu, o seu orgulho, vencer e dominar sobre as suas próprias vontades. Não deixar que as suas vontades dominem sobre você. Não deixar que a carne domine sobre você. Porque Paulo diz assim: a carne é fraca, mas o Espírito, ele é forte. Aleluia. Aleluia. Ele disse: Timóteo, eu venci. Ele não está falando dos açoites. Não foi os açoites, Timóteo. Eu combati um combate em mim mesmo. E eu venci. É por isso que ele diz assim: eu estava sozinho lá no meu primeiro julgamento. Porque o primeiro julgamento era para jogar Paulo na arena, para fazer de Paulo um espetáculo, para que Paulo fosse devorado por leões na arena. Primeiro julgamento. Ele diz assim: e ninguém esteve comigo lá, eu estava sozinho. Mas eu sei, Timóteo, que o Senhor estava comigo. Que Ele não me desamparou. E por isso Ele me livrou da boca do leão. É isso que Ele está dizendo assim: Timóteo, eu venci em mim mesmo. Deixa eu só ler o texto para nós encerrarmos. Só para nós encerrarmos, que ele vai dizer assim: Timóteo, eu venci as batalhas dentro de mim. E é por isso que ele diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Amém? Amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Aqui nós vamos, só para nós encerrarmos, o versículo 4, o capítulo 4. Ele vai dizer assim: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardando, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam, amarem a sua verdade. Aleluia. Fique de pé comigo, por favor. O que eu quero dizer para você, antes de nós tomarmos a ceia, é que Jesus já morreu para perdoar os seus pecados. E Jesus morreu para pagar todos os seus pecados. E que Ele já perdoou você. Ele não vê você como um miserável. Ele vê você como um filho. Glória a Deus. Irmã Graça, pode vir para cá, por favor. Nós vamos servir a ceia. Ele vê você como um filho. Diga comigo: eu sou filho de Deus. Promessa para esta geração. Diga assim: eu vou combater todas as batalhas sendo travadas dentro de mim. Diga comigo: e eu vencerei. Diga: eu estou certo da vitória por meio de Jesus Cristo. Os que podem, aplaudam bem forte ao nome.